Muito bem, pessoal. Então, como a gente viu anteriormente, nós não temos nenhum usuário cadastrado no banco, ou seja, então o usuário tentou fazer o login no site e não conseguiu por não estar cadastrado no banco. Então, o usuário não existe, o login e senha inválidos. Bom, nós vamos fazer o seguinte então agora. Aqui, a hora que o usuário for fazer o seu login e ele não tiver login, nós vamos abrir aqui então o nosso formulário para que ele possa se cadastrar. Tá? Notem que lá no banco de dados nós definimos um ID, um nome, um e-mail e uma senha para o usuário. Só que o ID nós colocamos ele do tipo autoincremento. Então nós não vamos ter a necessidade de estar informando o ID do usuário no momento do seu cadastro, ok? A gente simplesmente vai fazer o cadastro do usuário e esse ID vai ser controlado internamente. Bom, então agora a gente vai estar trabalhando com essa opção aqui de cadastro. Para isso, nós vamos ver aqui no nosso código, aqui no F usuário, nós vamos estar chamando aí o inserir usuário.php. E é justamente aqui que a gente vai estar trabalhando, onde a gente vai estar informando o nome, o e-mail e a senha desse usuário no momento do cadastro. Tá? Então a gente vai fazer todo o processo lá de passar essas informações também via post, de abrir a conexão, de fazer a inserção do usuário, de verificar se o e-mail já está cadastrado ou não no banco, e se já estiver, a gente vai dar a mensagem que o usuário já está cadastrado, e aí, obviamente, depois também vão implementar a opção para ele recuperar a senha. Tá? Então, a gente vai estar gerenciando, vai estar fazendo tudo isso, né, num próximo momento. Mas agora, vamos levar em consideração que, se o usuário já está cadastrado, a gente vai simplesmente emitir a mensagem. Ó, o usuário já está cadastrado, esse e-mail já está cadastrado no banco de dados. Se ele não tiver, a gente vai fazer o cadastro e vai habilitar a opção para que ele possa fazer o seu login e se logar ao sistema. Tá? Então eu vou aproveitar aqui o nome, já que a gente definiu que vai chamar esse arquivo com esse nome, inserir usuário.php. Vou criar aqui um novo arquivo. Tá? Vou abrir aqui mais uma vez as tags PHP. Né? Vou estar fechando aqui o PHP, como a gente sempre fez. Já vou salvar esse arquivo com o nome de insere usuário.php, já que ele já havia sido definido ali. E de cara, pessoal, eu já vou fazer o include conexão.php. Ou seja, eu já vou trazer a rotina de conexão para cá. Tá? Mais uma vez, como a gente vai estar recebendo informações, tá, via post, então eu já vou ter aqui, né, o recebe um nome, no qual ele vai estar recebendo via post, o que a gente vai estar recebendo? Um nome, certo? Por que eu estou usando aqui nome? Voltando aqui mais uma vez, né? Aqui, ó, o ID, nome, e-mail e senha, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Para ganhar tempo, pessoal, vou fazer aqui, ó, um Ctrl+C e um Ctrl+V, vocês também podem estar fazendo aí. Aqui nós vamos ter o e-mail e aqui a gente vai ter a senha. Né? Tomando cuidado sempre com o Ctrl+C e Ctrl+V, que a gente tem que mudar todas as informações, senão vai dar erro, ok? Então, aqui fizemos a conexão no PHP, recebemos então já as informações do nome, e-mail e a senha que foi informado lá pelo usuário. Muito bem, e agora nós vamos implementar aqui uma consulta, porque nós queremos saber se o e-mail que esse usuário está informando já está cadastrado no banco ou não. Se o e-mail estiver cadastrado, nós vamos dar uma mensagem, e-mail já cadastrado.
tá? E futuramente, como eu disse, a gente vai estar verificando essa questão, né, sobre como receber a senha, né, desse e-mail, enfim, como fazer todo esse tratamento, tá? Por hora, a gente não vai estar trabalhando com isso para não ficar muita coisa, tá bom? Vamos aí com calma. Então, mais uma vez, eu vou criar aqui uma variável consulta, no qual eu vou estar utilizando, né, a variável conexão, que foi definida lá dentro de conexão, e vou estar fazendo o quê? Né, como a gente fez lá na tela de login, nós vamos estar fazendo uma query. Só que dessa vez, essa query, nós vamos estar fazendo um select, que aqui pode ser, por exemplo, o ID, né, o usuário ID, from, na tabela usuário, where, né, eu vou até quebrar aqui o where para a linha de baixo, para ficar melhor visível, né? Where o e-mail, né, ou melhor, o usuário, e-mail, vai ser igual a variável, né, as informações da variável recebe e-mail. Certo? Então, o que nós estamos fazendo nessa parte aqui? Nós estamos verificando se o e-mail que foi informado pelo usuário já está ou não cadastrado na base de dados. Tá? Então, agora, mais uma vez, a gente vai utilizar os comandos de decisão, né, no caso o if, para saber o retorno dessa consulta. Então, eu quero saber se a consulta, né, na função row count é igual a 1. Ou seja, se tem algum e-mail que foi cadastrado aí. Né? Por exemplo, informei lá alessandropisoleto@gmail.com. Eu quero saber se o e-mail alessandro.pisoleto já existe lá no cadastro ou não. Se ele existir, esse retorno aqui vai ser igual a 1. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Por enquanto, a gente vai colocar só a mensagem como e-mail do usuário já cadastrado na base de dados. Mas depois, pessoal, obviamente aqui a gente vai tratar isso, tá? De uma forma diferente, como eu já venho falando para vocês. Bom, mas e se o usuário não existe? Ora, se o usuário não existe, então nós vamos fazer agora a inclusão desse usuário. Tá? Então nós vamos gravar esse usuário. Tá? Como que a gente vai fazer essa inserção desse usuário? Bom, nós vamos executar também uma query, tá? Junto com a nossa conexão. Então, para executar essa query de inserção, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma variável incluir, que vai receber o retorno da conexão. Aqui vai ter mais uma vez uma query, certo? Aonde a gente vai fazer o comando insert. Tá? Então vai ser aqui, ó, insert into usuário. Aí os campos que a gente vai estar inserindo desse usuário, no caso, usuário nome, usuário e-mail. Né? Vou quebrar a linha aqui também para ficar melhor visível. Usuário senha. Certo? E agora, os valores. Então, os valores aqui vai ser o quê? Recebe. Opa. Recebe nome. Faltou as aspas, né?
recebe e-mail, né, que foi na sequência. E aqui recebe senha, fechamos aspas, fechamos os parênteses, fechamos aspas dupla e ponto e vírgula, certo? Dessa forma, então, nós fizemos aqui todo o nosso processo de gravação do usuário, certo? Aí ele vai estar gravando isso. Um detalhe interessante aqui, pessoal, é que a gente pode fazer o seguinte, tá? Para ficar melhor, a gente pode pegar, por exemplo, e fazer um tratamento de erro aqui também, tá? Então a gente pode utilizar aqui try, né? Vamos estar tratando esse código aqui, ó, do incluir, né? E a gente vai estar fazendo aqui um catch, onde a gente vai estar colocando lá o PDO, né? Que é o PDO exception, também atribuindo isso para uma variável e aqui no catch, desculpa, a gente vai colocar um echo com a mensagem de erro, certo? Então, depois, obviamente, como eu disse, a gente vai estar tratando isso. Então, no get mensagem. Tá? Só caso acontecer algum problema aqui na inclusão do usuário. Tá? Podemos até colocar uma mensagem aqui, ó. Depois, obviamente, também até tratar isso numa tela, né? Uma interface mais bonita, mais amigável, né? Se ocorrer tudo bem, usuário cadastrado com sucesso. Certinho? Então, aqui é todo o código do nosso cadastro de usuário. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver se isso está funcionando. Então, já está aqui chamando a conexão, já está tudo bonitinho, tudo perfeito. Agora a gente vai pegar o quê? Vamos testar. Então, vamos voltar aqui para o nosso cadastro de usuário, vamos dar um refresh aqui. Então, vamos tentar me cadastrar aqui. Então, Sandro, e-mail. Com senha, vou colocar 1, 2, 3, 4 e vou clicar no botão cadastrar. Se nós tivermos feito tudo certinho, daria certo. Ó, ele deu um erro aqui no conexão.php. Tá? Vamos ver aqui, posso ter feito alguma coisa errada. Ó, o que eu fiz de errado aqui? Include, não é include, é include. E faltou ponto e vírgula aqui. Certo? Então foi um erro aí de digitação, um erro na sintaxe do comando, que acabou gerando aí o erro. Vamos voltar aqui então. Vamos dar um refresh. Ele está retornando outro erro aqui na linha 22. Vamos ver que erro que ele está retornando aqui na linha 22. O que eu esqueci aqui de colocar. Tá. Faltou o que aqui? Fechar o parênteses, né? Já que eu abri o parênteses aqui, eu tenho que fechar o parênteses aqui também. Esse parênteses aqui é do values aqui. E esse outro parênteses aqui é dos campos que nós temos. Vamos salvar.
Vamos ver aqui agora o que vai acontecer se nós dermos um refresh. Vamos continuar. Faltou outra coisa aqui na linha 28. O que faltou aqui na linha 28? Eco. A variável, né? Não coloquei o cifrão na variável. Então, algumas falhas aqui da sintaxe que foram acontecendo. E usuário cadastrado com sucesso. Vamos ficar felizes porque funcionou, cadastramos o usuário. Vamos ver se isso está funcionando mesmo? Então, eu vou voltar aqui para o meu portal web, fazer um login. Vamos ver se cadastrou mesmo. alessandropisoleto@gmail.com, senha 1234, entrar. O usuário existe. Tá? O usuário existe, ótimo. Então, o cadastro que nós implementamos aqui, do nosso valida usuário, do nosso usuário aqui está funcionando de forma correta. Depois também veremos opções para alterar os dados do usuário, isso pelo próprio usuário, tá? Veremos opções ali para tratar todas essas mensagens que a gente está colocando como eco, trocar isso por uma interface visual em HTML com PHP, tá? Então a gente vai ver tudo isso. Só que ainda faltam algumas coisas para a gente fazer. Então, na verdade, o que nós queremos? O usuário existe? Existe. Trazer essa tela aqui com o nome do usuário aqui após a gente fazer o login. Tá? E também implementar ali o botão sair. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai implementar o código para apresentar o nome do usuário aqui no nosso menu, no nosso cabeçalho. Ok? Então, voltamos já.